Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo, o Ranqueamento NM volta para sua segunda edição. É um monte de quadro novo aqui no Esporte News Mundo e temos mais um que é o Ranqueamento. E da semana passada já fizemos um sobre Champions League, né? Elencamos os favoritos a levar a orelhuda. Então, se você perdeu, já tá errado de ter perdido, já entra no link aqui embaixo, pesquisa aqui no canal. Acho que esse vídeo tá muito bom. Agora a parte 2. Vamos falar de seleção, né? Já que vai ter jogo do Brasil essa semana, talvez você esteja vendo após o jogo já ter acontecido, né? O Brasil vai enfrentar a Venezuela essa semana, vai enfrentar o Uruguai na semana que vem. Então, vamos falar sobre a convocação de Fernando Diniz. Então, vamos trazer a tier list aqui. A gente colocou os jogadores convocados pelo Fernando Diniz e a gente vai debater aqui sobre eles, ver quem é a figurinha carimbada, o jogador que tem que estar, quem é a peça-chave, quem é a boa opção, quem compõe elenco e aí quem o Diniz tá maluco de ter levado, como disse Kirillov, o Diniz é doidinho. E se você perdeu, ele falou isso no tic-tac da semana, na segunda-feira dessa semana ainda, então vai ver lá, não pode perder. Comigo, você já sabe, tá aqui embaixo Théo Miranda, tá mais embaixo Cauã Panotin, os dois aqui que estão sempre comigo para poder fazer esses debates maravilhosos. Então, sem mais delongas, vamos abrir essa votação e aí eu vou chamar aqui o Théo Miranda para poder falar sobre um goleiro que tem ali uma certa polêmica, hein? Teve uma polêmica nas duas Copas do Mundo, né? Enfim, Alisson, Théo Miranda. Bom, o que você falou, Marcos? Primeiramente, o prazer estar aqui com vocês dois hoje para mais essa edição aqui do Ranqueamento NM, para falar de algo que eu gosto muito, que é a seleção brasileira. Então, começando com o Alisson, que foi o nosso goleiro titular nas duas últimas Copas, tanto em 18 quanto em 22, na Rússia e no Catar. Como você disse, passou por polêmica nas duas edições, mas para mim acho que hoje ainda é uma figurinha carimbada, porque pode não ser o melhor goleiro de todos, mas sem dúvida está ali no top 2, e claro, se alguém quiser considerar o top 3, mas o Alisson vai entrar nessa lista. Então eu considero, pelo retrospecto que ele tem, pela trajetória dele na seleção, e pelo momento atual dele, mesmo não sendo um dos melhores no Liverpool e na seleção, ainda assim é uma figurinha carimbada nessa convocação do Diniz. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Théo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa segunda edição do Ranqueamento. E eu concordo com o Théo, cara. O Alisson é o goleiro das últimas duas edições de Copa do Mundo e foi o goleiro titular, e acho que ele não fica devendo. Na verdade, acho que ele é o melhor goleiro brasileiro, realmente. Então, acho que, apesar das polêmicas que teve aí envolvendo ele da última Copa, sobre ele não defender pênalti, sobre o chute do De Bruyne, se o Cássio pegaria ou não, apesar disso tudo, eu acho que o Alisson é uma figurinha carimbada, sim. É o melhor goleiro, iniciou muito bem a temporada pelo Liverpool, e acho que a tendência é que ele seja o titular até para o próximo ciclo, sim. Então é isso, Alisson como figurinha carimbada. E aí, já só para deixar um comentário, muita gente fala sobre ele não ter pego os pênaltis contra a Croácia, que ele não é um goleiro que pega pênalti. Eu sempre comento que, assim, o goleiro pega pênalti que foi mal batido, porque o pênalti bem batido entra. Se o jogador colocar no canto, a bola vai entrar. Então o goleiro vai pegar o pênalti bem batido. E os pênaltis da Croácia foram muito bem batidos. Então eu sempre coloco isso em questão, mas isso é algo para outro debate. Porém, Alisson já está como figurinha carimbada, e o seu goleiro reserva, que também estava na última Copa do Mundo, atuou em apenas um jogo, o goleiro Ederson. Bom, já vou discordar da tua fala agora, já. Teu goleiro reserva, não. O Alisson hoje é o goleiro reserva da seleção brasileira. Perdão, da última Copa. Estava dizendo da última Copa. Com o Diniz, o Ederson foi o titular na primeira convocação, digamos assim. E eu acho que a tendência é que ele se mantenha. O Ederson não teve tanta oportunidade quanto o Alisson na última Copa do Mundo de mostrar o seu futebol. E é o goleiro do atual campeão da Europa. Então, sendo uma boa peça no elenco, o Guardiola gosta muito dele. Então, eu acho que o Ederson, assim como o Alisson, é uma figurinha carimbada e deve, para mim, ser o goleiro titular durante o ciclo. É muito disso do que o Théo acabou de falar, cara. O Ederson, ele, apesar de ser considerado o goleiro reserva, ele foi titular na Copa América 2021, né? Que o Brasil perde a final para a Argentina, ele é o goleiro titular. Mas é isso, cara. O Ederson ainda é um bom goleiro. É o goleiro titular do Manchester City, com o atual campeão da Champions, e faz uma final que ele defende uma bola no último lance do jogo da Inter. Não lembro agora quem finaliza, não lembro se é o Lukaku ou se é o Lautaro, mas não me vem a cabeça, não vem fresco. É o Lautaro, né, que faz uma boa final de Champions, inclusive. Mas o Ederson, ele salva o Manchester City. É um jogo 1-0, muito apertado.
E é o goleiro que o melhor treinador do mundo gosta de usar, então porque a gente não gostaria de tê-lo, né, como opção, entendeu? Então acho que é muito disso sim do que o Tá falou. Acho que um ponto positivo do Ederson também, claro que já é batido que ele é bom goleiro com os pés, mas eu acho que é importante porque o Alisson não tem, claro, a sua qualidade, já deu assistências no Liverpool, mas eu acho que o passe do Ederson é melhor e a saída de bola da seleção muitas vezes acaba ficando meio fraca. Naquela final de Copa América contra a Argentina, por exemplo, a saída de bola quem fazia era o Neymar. Então, se você tem um goleiro que saiba trabalhar a bola com os pés, como é o Ederson, numa situação de perigo, você pode começar com mais tranquilidade, com os zagueiros e até mesmo com ele, numa situação de desafogo. Então, eu acho que é mais um ponto positivo para o Ederson, é essa saída de bola com os pés. Sim. E também vale ressaltar, né, que o Diniz é um técnico que gosta dessa saída de bola, né? Muito conhecido pelas saidinhas, então ele sempre gostou de ter goleiros que saibam jogar com os pés, né? Então ele realmente entra muito no esquema do Diniz. Então o Ederson aqui como uma figurinha carimbada. Agora, o goleiro da sensação, o goleiro sensação do Campeonato Brasileiro deste ano, o Lucas Perry. Começa agora, Cauã. Cara, na verdade, é muito difícil você falar do terceiro goleiro, porque geralmente ele vai só para compor o elenco, porque o terceiro goleiro ele geralmente não joga. Eu não lembro se o Cássio jogou em 2018 ou não, se eu não me engano, acho que não, mas eu sei que na Copa passada o Everton jogou o último jogo da fase de grupos, né, alguns minutos, ou contra a Coreia do Sul, no final. 4-1, enfim, mas jogou pouco tempo. Então a tendência é a gente falar que o terceiro goleiro ele vai para compor o elenco. Mas eu acho que é um bom terceiro goleiro, cara. Eu acho que o Lucas Perry hoje é uma boa opção para a seleção brasileira, sim. É claro que a gente tem outros nomes, né? Vale ressaltar o Bento, que é um baita goleiro da seleção olímpica, enfim. Eu ficaria entre esses dois mesmo. Acho que a convocação do Diniz quando o assunto é goleiro, a convocação do Diniz ela é realmente muito boa. Eu vou colocar como boa opção, porque é um terceiro goleiro que vai só para compor o elenco, mas é um bom terceiro goleiro, tá? Vamos por em caso de lesão ou de suspensão do primeiro e do segundo, dá para contar muito bem com o Lucas Perry, sim. Bom, eu concordo com a categoria que o Calma colocou, eu também coloco o Perry como uma boa opção. Eu acho que para o Diniz convocar essa listagem de jogadores, a parte do gol é a parte onde ele tem mais opções, porque, como a gente já disse, Alisson e Ederson são figurinhas carimbadas, mas tem o Perry, que foi o chamado da vez, o Bento já foi chamado, tem o Cássio, que já teve boa passagem pela seleção e ainda vive o seu auge, né? Um auge de quase 10 anos aí. O Everton é um bom goleiro que já frequentou, inclusive jogou a última Copa do Mundo. João Paulo dos Santos é um grande goleiro que ainda não teve a oportunidade, mas está ali sem dúvida sendo observado. Então, eu acho que o setor dos goleiros é onde o Diniz tem o maior leque, a maior escolha, e quem ele levar, eu tenho certeza que é uma boa opção. Mas eu acho interessantíssimo ele levar o Perry, tanto quanto pelo mesmo motivo que seria bom se ele levasse o Ben, que é pela idade, é um goleiro novo, que pode não ser o nome desse ciclo, mas pode com certeza ser o nome do próximo. Então já é importante ele já ir ganhando essa experiência, essa bagagem de como é uma seleção brasileira, esse clima de Copa do Mundo, de Copa América, de eliminatórias. Eu acho que é muito importante você ter um goleiro novo no plantel. Inclusive, se o Everton, por exemplo, viesse a viver um momento melhor que o PR hoje, por exemplo, eu acho que ainda assim o ideal seria levar o PR pela essa questão da idade, porque o terceiro goleiro dificilmente vai jogar. Então ele vai mais para conviver com esse ambiente. Então acho muito importante ter uma peça nova no banco, que é o caso do Lucas Perry, uma peça para renovar mesmo essa geração. Então, o Lucas Perry como uma boa opção, ele que realmente, como vocês bem falaram, um goleiro muito novo que vem despontando, né? Então, uma possível projeção ali para as próximas Copas, talvez. Agora, o lateral direito, Danilo. Então, eu posso começar. Cara, eu acho que o Danilo é peça-chave, tá? Eu acho que a Copa do ano passado do Danilo é muito boa. A tendência do torcedor brasileiro é criticar o lateral direito porque não é o Cafu, porque não é tão ofensivo como o Cafu ou tão ofensivo como o Roberto Carlos, que todo mundo colocava no ataque no Boba Pet. Então todo mundo tem essa visão sobre o lateral, que o lateral ele tem que ser ofensivo, que ele tem que ir pra cima, que ele tem que ir pra ponta, fazer dobradinha toda hora, fazer ultrapassagem com ponta, assim. Não é a característica principal do Danilo, só que o Danilo ele é muito regular e é muito bom defensivamente, cara. É um ponto muito forte dele. Eu acho que é muito bom você ter um jogador assim na seleção brasileira, que você tem os pontas muito, muito ofensivo, né? Então acho que ele dá conta do recado, sim. Se eu não me engano, no jogo contra a Croácia, ele sente e acaba tendo que ser substituído, né?
e a segunda opção nossa era o Daniel Alves. Então, visando todo esse cenário, da gente não ter um lateral direito muito bom, assim, nos dias atuais, o Danilo, ele cumpre o papel dele com excelência pra mim, tá? Eu acho ele muito bom jogador, por isso que eu considero ele uma peça-chave da seleção, assim, tá? E fico na dúvida se ele pode ser uma figurinha carimbada ou não, por ele ser o único da posição, assim, que seja a unanimidade, mas eu vou colocar como peça-chave. Em questão da prateleira, eu também ia colocar ele como peça-chave. Só sobre a Copa do Mundo do Danilo, eu acho que ele não se lesiona contra a Croácia. Eu acho que ele se lesiona no mesmo jogo que o Neymar torce o pé na fase de grupos. Quem ele se lesiona contra a Croácia é o Militão, né? E daí vai contra Camarões que a gente jogou, não foi? Vai o Daniel Alves, e na fase seguinte já vai de Militão, e o Militão sente contra a Croácia e é substituído. Sim, não vou nem comentar o que acontece depois do Militão. Não fala mais então a ausência do Danilo era muito sentida mesmo. Né? Ela é muito sentida, porque o Danilo, hoje, como o Cauã destacou, o ponto defensivo dele é muito forte, até porque hoje em dia, na Juventus, ele não é mais lateral direito, né? Ele atua como um zagueiro. Um zagueiro mais pela direita, mas ele é zagueiro agora. Então, a característica defensiva do Danilo é muito boa. O Danilo não é um lateral baixo, é um lateral alto, que tem uma estatura boa para zagueiro. Então, ele é para mim, uma peça-chave nesse esquema. Fez uma excelente Copa do Mundo. Eu acho ele um bom jogador. Acho que, como o Cauã disse, um dos jogadores mais injustiçados, porque ele é muito criticado pela torcida brasileira. E eu acho o Danilo uma peça-chave, não só pela qualidade. Se nós estamos falando do PR ser uma boa opção por ser jovem, o Danilo é uma peça-chave, porque neste momento pós-Copa do Mundo, o Brasil vive uma reformulação. E não só de jovens vive uma reformulação, né? Jogadores experientes são muito, muito positivos para o grupo, né? E o Danilo já mostrou que numa reunião assim para definir novo treinador, que foi o caso do Diniz, o Danilo esteve presente. Ele citou que estava ele, o Casemiro, vários outros jogadores de liderança. Então, acho que, além da experiência, da qualidade, ele é um líder desse grupo. Então, acho muito importante a presença dele aí, para mim, peça-chave. Exatamente. E o Cauã falou muito bem, né, sobre o fato de muita gente ter criticado o fato dele não ser aquele lateral ofensivo, que brilha os olhos, que vai ao fundo toda hora, mas a gente tem que se adaptar, tentar entender os contextos, né? O time do Tite era um time que tinha ali, como o Cauã falou, os pontas bem abertos e que o lateral tinha que jogar por dentro. E o Danilo fazia isso com maestria. Na saída de bola, ele, sendo um dos 3 jogadores de saída, ia muito bem. Quando ele ia para o meio, jogar ao lado do Casemiro para sair lá mais à frente, na segunda linha, ele também ia muito bem. E defensivamente, ele também foi muito bem, marcando sempre o ponto adversário, né? Sempre muito seguro. Então, o Danilo aí, como vocês falaram, fez uma ótima Copa do Mundo, merece estar na peça-chave. Agora, ao contrário dele, um lateral diferente, um lateral novo, pela primeira vez chega à seleção e está no time sensação do Campeonato Espanhol, o Ian Couto, hein? Ian Couto, convocação ali diferente do Diniz, hein? E aí, Theo Miranda? Bom, Ian Couto, para mim, uma baita opção do Diniz. Acho que é uma das peças, assim como o PR, um jovem que vem para reformular. O Ian Couto aqui no Brasil teve uma excelente passagem pelo Coritiba e foi comprado pelo Manchester City, né? E hoje ele está no Girona, que é outro do clube do Grupo City, né? Então, já está, assim, próximo, digamos, ao Manchester City de Pep Guardiola, que é um grande treinador e que pode potencializar e que seria excelente não só para o Ian como atleta, mas para nós como brasileiros, se o Ian cai na mão de um técnico como o Guardiola, que pode potencializar ainda mais o jogador. Eu acho que a convocação dele é muito importante, porque a nossa lateral sempre vive aquele dilema, e agora com a não possibilidade de chamar o Daniel Alves, fica obrigatoriamente uma vaga disponível para uma aposta, digamos assim. Então, acho que vale muito a pena apostar no Ian, que é um lateral titular do atual líder da La Liga, se eu não estou enganado, pelo menos até pouco tempo era. É o time sensação da competição, como você disse, Marcos. Então, acho que eu colocaria como boa opção, apesar de provavelmente não ser o titular e ser o Danilo nessa leva. É muito isso do que o Tó falou, cara. O Danilo, o Ian Couto é uma baita opção, cara. Visando o futuro da seleção, essa reformulação que o Diniz vai implementar, ou que seja o Ancelotti, perdão. E ele também já atua na La Liga, né? Ele já atuou contra o Real Madrid, inclusive já deu assistência contra o Real Madrid na temporada passada, no início desse ano aqui, no final da temporada passada, no segundo turno do jogo da La Liga. Ele acaba dando uma assistência na vitória do Girona contra o Real Madrid, e o começo de temporada dele no Girona é muito bom, assim como é o começo de temporada do Girona em si também é muito bom. Se eu não me engano, ele iniciou 5 jogos como titular, já fez um gol e deu 2 assistências, então é um lateral
também tem uma característica ofensiva, é bem brasileiro mesmo. Eu acho que o Diniz pode explorar muito bem ele, cara. É uma boa opção visando o futuro da seleção brasileira, sim. Só me corrigindo aqui, eu tinha falado que eu achava que era o líder da La Liga, não é mais. O líder atual agora é o Real Madrid, que está a 2 pontos apenas à frente do Girona. Então, Girona à frente de clubes como Barcelona e Atlético de Madrid é o segundo colocado, o Girona do Ian. Mais uma campanha muito sólida do Girona, tá? Que empatou apenas com o Real Sociedad, que vem muito bem, empatou fora de casa, é um bom time da Real Sociedad, e a sua única derrota é com o Real Madrid, que acabou perdendo em casa por 3-0, mas de resto é só vitória, e aí por isso ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol. Agora um lateral que, sim, sempre foi muito pedido, muito criticado quando não convocado, e aí quando parecia que poderia engrenar na seleção brasileira, acabou sofrendo uma lesão, e aí volta ainda demorando a se adaptar, mas já voltou a jogar no bom futebol. Guilherme Arana. Eu acho que o Arana não é o nome ideal para a posição hoje na seleção brasileira. Eu acho que vai ser o titular, porque eu duvido muito que o próximo que está aqui na lista, que eu vou poupar um pouquinho os argumentos, já estreie como titular na seleção, digamos assim. Então, acho que o Diniz vai apostar no Arana como titular pela segurança de já conhecer o atleta, mas eu acho que não é o ideal. Eu colocaria o Arana no compõe elenco. Eu vou com o Theo, cara. Assim como o Marcos falou, quando ele ia ingressar uma boa sequência com a camisa da seleção brasileira, creio eu, né, que ele iria jogar muito bem, ele acaba se lesionando. E eu não acho que ele volta da lesão muito bem, não, assim como o time do Galo, né? Eu acho que faltou um pouco, assim, do Guilherme Arana, aquele Guilherme Arana ofensivo, que faz do Corinthians, que metia gol a rodo, que em 2021 fez um excelente ano, uma excelente temporada. Eu acho que faltou um pouco disso ainda, até pelo momento do time que ele tá jogando, né? É muito difícil, cara. Então, falar da Atlético Mineiro dessa temporada aqui isso, é muito complicado. Hoje o Guilherme Arana para compor elenco, creio que se ele conseguir retomar o seu bom futebol, não sei quando o Galo vai conseguir voltar a jogar o seu bom futebol, ele pode virar uma boa opção sim para a seleção, mas hoje, na convocação de hoje, eu acho que ele compõe o elenco, apesar de eu achar, como o Theo já falou, que talvez ele seja o titular, justamente por já ter atuado com a camisa da seleção, né? Então, você falou sobre um lateral do Corinthians, vamos a outro ex-lateral do Corinthians, que teve uma passagem não tão longa no Corinthians, mas aí, como muitos jogadores que acabam saindo sem tanto brilho, mas conseguem se firmar na Europa, e que é o caso de Carlos Augusto, Cauã. Cara, o Carlos Augusto hoje, para mim, é uma boa opção. Eu acho até uma melhor opção do que o Guilherme Arana, visto que ele jogou a bola hoje e jogou bola na semana passada, por exemplo, na temporada passada, perdão, ele jogou no Monza, se eu não me engano, e fez 6 gols e 5 assistências na Série A, cara, com o Monza. É muita coisa para um lateral esquerdo, gente, pelo amor de Deus, né? É uma temporada de gala, assim, do Carlos Augusto. Ele sai aqui do Brasil, sai aqui do Corinthians já... Não vou falar que ele sai chutado, tá? Mas ele não sai tão valorizado como ele deveria ser. Porque ele vai pro Monza, ninguém mais fala dele, o torcedor disse que não sentiria tanta falta, e hoje sente falta, tá? Porque hoje o lateral esquerdo titular do Corinthians é o Fábio Santos. O Carlos Augusto, ele deveria sim ter sido mais aproveitado aqui no Corinthians. Eu, como setorista do Corinthians, acho isso, tenho a convicção disso, tá? Ele hoje faria, E nessa época, os laterais que passaram, Bidu, Lucas Piton, nenhum que conseguiu... Exato, nenhum vingou como ele vingou hoje, cara. Hoje ele é destaque da Inter de Milão, cara. Hoje ele é o titular da Inter de Milão, que é atual finalista da Champions League. Na última final da Champions League, a Inter de Milão teve e foi atrás de um reforço, e esse reforço é um lateral esquerdo brasileiro. Então, por isso, hoje eu coloco ele como uma boa opção. Eu, sinceramente, espero que o Diniz coloque ele como titular, tá? Eu quero muito ver ele jogando com a camisa da seleção brasileira. Eu concordo 101% com o que o Calma falou. Para mim, é uma boa opção, mas acredito que também não vai ser o titular e que vai ser o Arana, apesar de preferir o Carlos Augusto. E como o Calma falou, é um jogador que não foi tão valorizado pelo Corinthians e pelo corintiano, né? E, consequentemente, não é tão conhecido pelo brasileiro, que não acompanha tanto assim o futebol como nós e nosso público aqui que está assistindo, que com certeza acompanha bastante. Então, acho que o Carlos Augusto ele faz um caminho muito diferente, mas muito admirável, porque, diferente das grandes promessas brasileiras, ele não sai de um Corinthians e vai para um Porto, para um Benfica, que já é um clube firmado assim, historicamente na Europa e que já tem a sua trajetória e um plano de temporada traçado. O Carlos Augusto vai para o Monza, que é uma equipe que pouca gente conhece no âmbito mundial, mas faz uma excelente temporada, como o Calma já destacou os números dele, e consegue uma transferência
para o atual finalista da Champions League, que fez uma baita partida contra o Manchester City do Guardiola, que é a melhor equipe do mundo atualmente, e foi atrás do Carlos Augusto e já aposta nele como titular. E ser titular num esquema de um time do campeonato italiano não é fácil, porque a defesa por lá é muito Priorizada, né? Priorizado, perfeito. É um ponto muito, muito forte dos esquemas italianos. Então, acho muito importante, e é mais um caso, assim como os outros dois que estão na mesma prateleira dele, que é um nome para renovar essa seleção brasileira. E eu acho que para o próximo ciclo pode ser que a lateral não seja um problema tão grande quanto ela é hoje. Nós fomos para a Copa com Danilo e com o Alexandre, que não era esse o problema. O nosso problema era que nós só tínhamos Danilo e Alexandre, porque na esquerda era Alex Telles, que é um lateral bem irregular, e na direita era um Daniel Alves, que estava no México, no Barcelona, que ninguém sabia direito como era a forma física do Daniel Alves, e um Militão, que apesar de ter ido bem na lateral direita, é um zagueiro improvisado. Então, acho que se a gente conseguir se firmar com o Carlos Augusto e com o Ian Couto, para mim, excelente, são bons nomes, boas opções do Vinícius. Vai falar alguma coisa, Cauã? Não, Theo, a gente concordou muito bem nessa aqui. O Cauã deu aquela puxada de ar e olha lá. Agora vamos para a zaga. Se Danilo jogou como zagueiro pela Juventus, o Bremer também jogou. E aí, Theo Miranda? Bremer, que foi convocado, né, também para a última Copa, estava lá. Onde você classifica o zagueiro Bremer? Eu classifico o Bremer como um compõe-elenco. Ele não é o zagueiro titular, né, da nossa seleção atualmente. Claro que o titularíssimo é o Marquinhos, porque não há discussões, é um dos melhores zagueiros do mundo. Então, acho que o Marquinhos é o zagueiro titular. Acho que o Magalhães tem uma temporada mais constante que o Bremer na Juventus, o Magalhães pelo Arsenal, que atualmente tem poucas opções, não está tendo tanta minutagem, mas é um bom zagueiro do Arsenal. E o Nino está na equipe do Diniz, o Diniz já conhece muito bem. Então, acredito que desses 4 nomes, o Bremer seja o que fique em quarto. Então, e claro, temos ainda a expectativa de um retorno do Militão, que sem dúvida, na lista aí, é o parceiro de zaga titular do Marquinhos, mas por hoje eu acho que o Bremer, por causa disso, compõe elenco. Cara, eu ia colocar o Bremer como boa opção, mas depois do que o Theo falou, tendo a colocar ele como compor elenco, sim. É muito difícil você falar dos jogadores que atuam na Juventus. É mais fácil você falar do Danilo, porque o Danilo já participou de ciclos da seleção anterior, já é um jogador mais experiente e tal. O Bremer ainda tem 26 anos, né? E é difícil você falar por conta do que é a Juventus hoje. A Juventus na temporada passada, ela fica em terceiro, né, no grupo com PSG e Benfica, se eu não me engano, e que sofre, né, vai pra Liga Europa na última rodada, jogando em Israel, um negócio de maluco assim. Então é muito difícil você falar, apesar de que eu tenho informação de que hoje, né, a Juventus ela tem a segunda melhor defesa do campeonato italiano, fica atrás somente da Inter de Milão, do Carlos Augusto, por sinal. Então, eu vou colocar o Bremer como compor elenco, apesar dele eu acho ele um bom zagueiro, sim. Só que como o Theo falou, cara, eu acho que se o Militão tá disponível e você tem que tirar o nome, você tiraria o Bremer hoje, muito por conta do que é a Juventus, cara. O próximo é Poupa Tempo? Poupa Tempo. Marquinhos é figurinha carimbada. Muito destaque dessa seleção brasileira nesse turno, dessa geração para a Copa de 22, e vai ser o zagueiro titular na Copa de 26, e só se não tiver machucado, né? Porque se continuar como tá, não tem dúvida de que vai ser ele. Apesar da última temporada dele não ser a melhor com a camisa do PSG, mas na seleção ele não desaponta mesmo não, cara. Apesar do pênalti perdido também, mas enfim, isso aí é outros assuntos. Que adianto que não era a função dele, tá? Não era a função dele. Exato, perfeito comentar. Acho que isso é Poupa Tempo, sim. Figurinha carimbado, Marquinhos. O zagueiro de Mikel Arteta, o que terminou a temporada passada, o vice-líder do Manchester City, Gabriel Magalhães. Pode falar, Cauã. Tá, eu vou colocar, cara, o Gabriel Magalhães, como a gente já falou anteriormente, eu acho que ele tá acima do Bremer, eu só não sei quão acima ele tá pro Diniz, né, acima do Bremer pro Diniz, assim, porque, cara, o Gabriel Magalhães, ele foi titular boa parte da temporada do Arsenal, em algum momento eu sei que ele vai pro banco de reserva, não sei em qual recorte da temporada assim, mas ele faz uma dupla de zaga com o Saliba muito boa, deu muito certo durante um bom tempo da Premier League, o Arsenal teve uma defesa muito, muito estável, muito segura, né, com um goleiro também muito bom, que na época era o Ramsdale. Então eu vou colocar ele como boa opção porque eu gosto de ver ele jogar. Eu acho que é um bom zagueiro, sim. Acho que o Diniz pode trabalhar muito bem. Ele é jovem também. Eu acredito muito que ele vai estar no próximo ciclo da seleção. Então acho que vou colocar ele
como uma boa opção, muito por conta do que foi a temporada dele com a camisa do Arsenal. Eu concordo com o Cauã, eu também coloco ele como boa opção, mas eu tenho dúvida se o Diniz enxerga ele da mesma maneira que a gente. Eu acho que o Diniz enxerga ele como um companheiro-elenco, porque, para mim, hoje, ao lado do Marquinhos, já que não temos o Militão, ele é o zagueiro titular, mas eu acho que o Diniz tende a ir com o Nino de titular dessa vez. Tanto por conta da confiança, por já conhecer o jogador no Fluminense. Então, eu acredito que ele é uma boa peça, mas eu acho que o Diniz não enxerga dessa maneira. Mas é um zagueiro jovem que com certeza vai nos acompanhar nesse novo ciclo de seleção. Então, para mim, uma boa opção, mais uma delas na convocação do Fernando Diniz. Mas apesar dele ser um possível reserva, não necessariamente ele pode estar no companhio-elenco, né? Às vezes a gente tem 3 zagueiros muito bons, por exemplo, e que os 3 são boas opções. O zagueiro é aquele zagueiro de luxo, por exemplo, reserva. Tem essa possibilidade também. E aí, já que você citou, o zagueiro Nino, o homem de confiança do Diniz. Bom zagueiro Nino, né? É um zagueiro muito bom do Campeonato Brasileiro, um dos melhores, se não o melhor brasileiro atuando no nosso campeonato. Acho que se você for parar para pensar, incluindo os estrangeiros, talvez só perca para o Gustavo Gomes do Palmeiras, que para mim é o concurso do Campeonato Brasileiro, é o melhor disparado, para mim, grandíssimo jogador. Mas o Nino é muito bom. Claro que teve aquele lance infeliz com o Fábio na semi contra o Inter da Libertadores. Mas o Fluminense passou, claro que foi só um enrosco, digamos assim, entre os dois. Mas o Nino é um grande zagueiro, peça-chave do Fluminense, mas acho que para a seleção ele é uma boa opção, porque ele tem a qualidade. E a gente está já falando sobre os zagueiros. O Militão hoje seria uma figurinha carimbada, ou uma peça-chave. Temos o Marquinhos, que é a figurinha carimbada. O Gabriel Magalhães, que colocamos como boa opção, somado a mais uma boa opção, que é o Nino. Acho que numa seleção que nós temos alguns problemas na lateral e até mesmo no meio de campo, um esquema com 3 zagueiros e 2 alas, podendo liberar um pouquinho mais do Carlos Augusto, que é um lateral mais ofensivo, e talvez liberar um pouco mais o Ian Couto, talvez um 3-5-2, sei lá. Acho que é muito importante você ter jogadores de alta qualidade, como é o caso do Nino e do Magalhães, você não precisa necessariamente jogar com 2 zagueiros. Se você, como o Marcos disse, tem um zagueiro de luxo no banco de reservas, é mais uma opção. Ele aumenta o teu leque de escalações e de esquemas para a Copa. Então, acho que sim, o Nino é uma boa opção, muito por causa disso, porque eu acho que ele agrega muito valor a uma posição que pode ser importante na nossa seleção. É isso. O Nino joga no time do Fernando Diniz, e o Fernando Diniz gosta muito dele. Então, ele é uma boa opção muito por conta disso, cara. É o treinador da seleção brasileira, confia muito nele, e ele fez um olímpico muito bom com a seleção brasileira já também. Então, acho que, como tu falou, cara, zagueiro brasileiro atuando no Brasil, eu colocaria o Nino do Fluminense e o Murilo do Palmeiras, tá? Como dupla de zaga, eu acho que é isso. É que, claro, pra falar de estrangeiro, pô, né, você tem aí o Gustavo Gomes que diz todos dos demais. Então, mas acho que o Nino, em zagueiro brasileiro atuando aqui no nosso centro, aqui na América do Sul em si, ele é o melhor zagueiro sim. Então acho que por isso ele é uma boa opção. Se você comentou, Cauã, sobre o homem de confiança do Diniz, temos outro aqui, o volante André, que assim, hiper potencializado por Diniz, vem jogando muito com ele. Cara, eu acho o André uma excelente opção, tá? Eu gosto muito do volante André. Eu espero muito que ele seja titular, cara. Eu realmente gosto muito, cara. Ele tem que ser valorizado. Ele é muito jovem, ele é muito bom, ele é muito perspicaz dentro de campo, cara. O que ele faz pra mim é absurdo. Eu gosto muito da saída de bola dele, eu gosto muito de quando ele tá entre os zagueiros defendendo, quando ele vem armar o jogo. Ele no Fluminense é um jogador, pra mim, da elite, cara. Ele foi especulado, se eu não me engano, teve o nome especulado no Liverpool já do Jürgen Klopp, então isso é auto-explicativo, isso explica muita coisa já, né? É o Liverpool do Klopp, cara. A gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando de Premier League, do mais alto nível do futebol mundial hoje. E ele teve o nome dele especulado lá. E ele não saiu porque o Diniz não quer que ele saia, porque ninguém quer perder um jogador como ele. Por isso que ele é uma boa opção. Eu acho que com o decorrer do ciclo para a próxima Copa, ele vai se tornar uma peça-chave. Quem sabe até uma figurinha carimbada. Porque realmente vejo ele com um potencial imenso na seleção brasileira. Eu concordo plenamente com o Cauã, eu não entendi direito qual é a prateleira que ele quer colocar, mas eu já adianto que, para mim, eu coloco pelo potencial e pela importância que o André vai ter nesse novo ciclo, eu carimbo o André como uma peça-chave. Aí o Marcos decide. Eu coloco como boa opção ainda. Tá, mas então, eu vou dar meu ponto, deixa eu dar meu ponto. Pode dar. Eu acho que ele não vai, infelizmente, como o Cauã... Infelizmente não, porque eu acho que é justo ele não ser o titular dessa leva, desse momento agora. Acho que o Casemiro é o capitão da seleção brasileira, então vai ser titular, ao lado do Bruno Guimarães, que faz uma temporada incrível no Newcastle,
que é destaque, é o xodó de todo mundo praticamente na Premier League. E o meio armador vai ser o Neymar, e no ataque a gente não abre essa vaga, porque apesar da... Desculpa interromper, mas aqui nessa convocação a gente tem a ausência do Lucas Paquetá também, né? Que a gente não sabe como o Diniz pretende usar ele. Vai lidar, né? Que eu acho que ele vai acabar colocando Casemiro, Guimarães e Neymar, e no ataque ele vai de Vinícius, Rodrigo e um tal de camisa 9 aí, que nós vamos deixar para falar mais para frente. Mas por isso que eu acho que o André, no momento, ele é uma boa opção, mas eu acho que no decorrer desse ciclo, o Casemiro já é mais experiente. Talvez fique pesado demais jogar de partidas de eliminatórias e partidas de Copa América, Copa do Mundo, todas inteiras com o Casemiro. Então, para mim, o André, que é um jogador de extremo potencial, é uma peça-chave para o novo ciclo. Então, eu colocaria ele acima, por exemplo, de Perry, de Ian Couto e de Carlos Augusto, que são potenciais, mas eu acho que o André tem potencial para ser ainda mais titular, digamos assim, na seleção. Por isso, para mim, ele é peça-chave. E o Caô ficou com boa opção? Exato. Entendo muito o ponto do Eu ia fazer uma pergunta para vocês. De qualquer forma, eu ia fazer uma pergunta para vocês. E aí, então, já que ficou na minha mão para eu decidir, eu vou fazer essa pergunta e depois eu vou decidir. Porque qual que é a minha questão? A gente tem um volante Casemiro, que é, assim, para muitos é o melhor. Ele é o próximo, a gente vai falar sobre ele. Ele é o melhor volante do mundo, para muitos, primeiro volante para muitos. Então, assim, é muito difícil a gente ver o Casemiro não estando na seleção. Porém, a gente tem ótimos outros jogadores pedindo passagem. Dentre eles está André. E eu acho que esse que é meu ponto. O André está num bolo com outros jogadores. Não acho que ele está sozinho. E aí eu vou e trago a vocês. Eu acho que ele está junto de João Gomes e Danilo, por exemplo. Dois jogadores que já estão na Europa. João Gomes no Wolverhampton e o Danilo no Nottingham Forest. E aí eu ia perguntar para vocês. Vocês consideram do mesmo nível? Vocês acham que o André sobra em relação a eles? Vocês preferem o André? Sim. Eu acho que o André, assim, como você disse, o Danilo e o João Gomes têm, assim, pedido passagem, claro, são bons nomes, bons jogadores, mas eu acho o André ainda um passo à frente. Apesar de ainda não estar na Europa, eu acho o André com uma qualidade maior do que ambos os nomes que você citou. Por isso, eu ainda mantenho, para mim, o André como peça-chave. Quando o Danilo e quando o João Gomes estavam todos no Brasil, eu considerava a mesma prateleira, tá? Eu acho que quando o Danilo sai do Palmeiras, o Palmeiras só perde muito com isso. A gente percebe que é a temporada do Palmeiras hoje, e a própria temporada do Flamengo hoje também sem o João Gomes. Mas quando eles vão pra lá, eles não jogam com muita frequência. O Danilo, principalmente. O técnico do Nottingham Forest é um cara muito complicado, tá? O Danilo já foi escalado de ponta, já foi escalado de meia-direita, meia-esquerda, só que ele não tá jogando a posição que a gente precisa. Os brasileiros não têm se dado muito bem por lá, né? O Scarpa ficou pouquíssimo tempo, teve poucas chances. O Andrei tá tendo pouquíssimas chances, nem faz tanto sentido a contratação do jovem tão promissor quanto o Andrei para poucas chances assim. Perfeito, cara. Então acho que o Danilo ainda é o terceiro dessa lista aí muito por conta disso. Eu vejo um potencial muito grande nele, é claro, mas acho que o André, ele tá na frente dos demais porque ele é titular do atual finalista da Libertadores, né? Enquanto os outros são, posso dizer que eles compõem o elenco de times no meio da tabela para baixo na Premier League. Claro que estão na Premier League, a nível mundial, a gente já sabe, a gente já falou disso, todo mundo já sabe, mas, pô, eu prefiro ser titular do finalista da Libertadores. Então, eu vou continuar como boa opção, mas ainda acho que o André tende a se tornar uma peça-chave durante o decorrer do ciclo, mas hoje, no recorte atual, eu coloco ele como uma boa opção. Eu acho que ele tem muito, muito potencial para isso, mas eu ainda acho que, por exemplo, o André, vocês comentaram, um Danilo que chega no Nottingham Forest e não consegue ser tão bem aproveitado, é escalado de ponta, é escalado de meia. Quando foi aproveitado, ele até jogou bem, né? Eu não acompanhei ele todos os jogos, né? Mas os jogos que eu vi, eu achei que o Danilo jogou bem, desempenhou, só que não foi tão bem aproveitado. O André, eu acho que no Fluminense, ele é hiper potencializado pelo Diniz. Eu acho que o esquema ajuda muito o André. Ele ser esse jogador que entra nos zagueiros para ditar o ritmo, porque ele sabe fazer isso muito bem, e também para explorar o físico que ele tem na explosão também defensiva, né? Muita gente nem lembra disso. Ele consegue ditar o ritmo com a bola no pé de uma forma tão boa que muita gente esquece do físico que ele tem para se recuperar nas jogadas. Muitas vezes a gente vê o André voltando e com o físico roubando a bola do adversário e tudo mais, e é algo que o Fluminense do Diniz exige, até por só ter ele nessa posição. Então, eu acho que um ponto que dificulta a nossa análise em comparação com ele, com os outros atletas, como eu citei, João Gomes e Danilo, é que ele é muito potencializado no Fluminense, então a gente vê ele no seu ápice sempre, como o João Gomes e Danilo, por exemplo, não são. E quando estava no Palmeiras, o Danilo, por exemplo, na minha avaliação, ele era potencializado e era do mesmo nível, e no Danilo eu achei que não foi tanto. Perdão, você quer falar, Theo? Queria fazer um destaque, uma coisa muito importante, porque o brasileiro prioriza muito os laterais ofensivos. O Cauã citou o Cafu,
E na esquerda a gente teve tanto o Roberto Carlos um pouco mais atrás, quanto o Marcelo, que hoje joga no Fluminense do André, mais à frente. E o André tem um papel muito importante por ter um lateral tão ofensivo na equipe. Porque, claro que se a gente priorizasse por algo mais organizado do que a participação do Marcelo, que em determinados momentos vai parar no meio, como meio armador, como ponta direita, e abandona, digamos assim, entre aspas, a lateral esquerda, o André tem um papel defensivo de recompor essa posição. Então, acho que se você tem um esquema mais ofensivo, acho que o André pode ser uma peça-chave para você conter o time adversário e reorganizar a sua defesa quando a sua equipe ainda assim estiver atacando. Mas como eu disse, concordo com vocês sobre o futuro dele, acho que ele vai ser essencial, mas eu ainda tenho dúvida em quem é essa primeira opção, eu ainda não consigo classificar como vocês ele numa outra prateleira, então por isso eu vou fechar com o Cauã no boa opção, vou colocar, mais ressaltando, né, o André acho que tem um futuro ali possivelmente brilhante na posição na seleção brasileira. O volante Casemiro, que esse também... Poupa tempo. Mais um poupa tempo. O início de temporada é ruim, tá? Mas é poupa tempo. Isso é bom de se falar. Ele não acho interessante, acho que o Casemiro tem uma aura, digamos assim, parecida com a que o Casemiro... Claro que é parecida com ele mesmo, né? Mas parecida com a do Marquinhos e em alguns momentos, presta atenção nisso, em alguns momentos com a do Richarlison. Porque é um jogador que, em má fase em um clube, na seleção vai bem. O Richarlison já teve grandes problemas tanto no Everton quanto no Tottenham quando ele chegou, mas nas convocações ele ia bem. E o Marquinhos, como o Marcos disse anteriormente, não teve o Marcos Locauan, não me lembro, não teve uma temporada anterior no Paris Saint-Germain tão boa, mas na seleção era artilheiro importante, capitão, um dos líderes. E então acho que hoje o Richarlison vive um momento horrível, tanto na seleção quanto no Tottenham. Mas eu acho que o Casemiro tem essa aura de mesmo quando está mal no clube, na seleção ele é muito importante e vai bem. Exato. E também vale ressaltar o momento do clube em si. A gente é fácil falar do jogador vive um momento ruim, mas o United vive um momento ruim, cara. É um time que sofreu para ganhar em casa do Brentford, para ganhar depois dos 90. É um time desorganizado. Hoje o United é isso. Perdendo, né? Saiu perdendo e virou com dois gols do McTominay. Então, tipo assim, é muito difícil. Quando ele tá no time organizado, como é a seleção brasileira, ele vai muito bem. Eu acho único, só falar uma coisinha, Marcos. O Diniz, eu acho que em alguns momentos ele erra, né, na escalação em si do Casemiro, porque eu acho que o Casemiro é um grandíssimo primeiro volante. Acho que a chegada dele ao ataque é boa, ele tem uma finalização boa, mas ele às vezes se enrosca com a bola por não estar tão acostumado a ficar com a posse dela. Ele é mais acostumado a recuperar e tocar para alguém que tem uma qualidade maior para sair jogando. Que na minha visão, não sei na visão de vocês, é o Bruno Guimarães. Eu acho que em alguns momentos o Diniz prioriza em recuar o Bruno e avançar o Casemiro. Eu acho que se tivesse essa troca, em vez do Casemiro subir o Bruno e o Casemiro ficar, até pelo fôlego, a idade do Casemiro, o Casemiro tem mais de 31 anos, pô. Não é mais um menino como é o Bruno Guimarães. Eu acho que o Casemiro bem fisicamente durante 90 minutos é melhor do que o Casemiro avançando e chegando numa reta final, você tendo que trocar ele. E como foi na última Copa, o seu volante de reserva, seu Fred. E até acho que pela questão da imprevisibilidade, porque o Casemiro é esse jogador que vindo lá de trás, ele tem esse fator, por exemplo, contra a Suíça, ele chega e faz o gol dentro da área. Ele já tem de Champions de longe, né, de fora da área. Eu ia falar isso agora, ele tem alguns arremates de fora da área que ele vem de trás, como na final da Champions, quando ele fez com o Real Madrid contra a Juventus. E aí acho que nessa do Diniz ter aquela saída limpa lá de trás, prefere usar o Bruno Guimarães, só que aí quando a bola chega na faixa etária do meio campo ali, o Casemiro tem que tocar muito na bola, até mais do que o Bruno Guimarães lá atrás, então concordo 100% com o Theo. E aí, já que citamos o Bruno Guimarães, Cauã, inicia essa aí pra gente. Cara, o Theo já falou muito o que eu queria falar, cara. Eu acho que Casemiro e Bruno Guimarães juntos são combinação perfeita. Pra mim, quando você deixa mais o Casemiro e sobe o Bruno Guimarães, sem falar do que ele vem fazendo no Newcastle, cara. É impressionante o Bruno Guimarães jogando de bola. Hoje, pode ser, cara, tô falando no recorte de hoje, tá? No recorte das últimas 2 rodadas de Champions, das últimas 2 rodadas de Premier League. O Bruno Guimarães, pra mim, é o melhor brasileiro atuando na Europa até. Eu gosto muito do futebol do Bruno Guimarães, cara. É debatível, dá pra gerar muito debate em relação a isso, sim. Mas o que ele vem demonstrando hoje, eu acho que, cara, coloca nele como peça-chave, quem sabe até como figurinha carimbada, que é muito cedo pra falar isso no jogador tão jovem como é o Bruno Guimarães e que não tem tanta bagagem assim com a camisa da seleção. Você percebe que no figurinha carimbada a gente já colocou jogadores que participaram dos ciclos anteriores, né? Então é muito difícil você falar que ele é uma figurinha carimbada, mas acho que vai ser sim. Mas hoje eu coloco ele como uma peça-chave, porque o que ele vem jogando pra mim é impressionante. É outro patamar de futebol.
Então, para mim, o Marcos já pode subir ele para peça-chave, porque, assim como o Cauã disse, ele é muito destaque. Eu acho que, para você que não acompanha tão ferrenhamente assim, o futebol internacional, o carinho que a torcida tem por um jogador é um grande indício do quanto ele está bem no momento. E diversas vezes você está vendo um jogo do Newcastle, você vê uma bandeira do Brasil, e não é como um brasileiro. Diversos ingleses têm levado bandeiras do Brasil, camisas do Bruno Guimarães. É um jogador que tem um carinho muito grande, não à toa, porque, como o Calma disse, eu não, de cabeça, primeiro, não consigo imaginar se ele realmente é o melhor brasileiro, mas sem dúvidas, se você for pensar, ele entra na discussão, é um grande nome, e para esse novo ciclo vai ser muito importante, até porque na última Copa do Mundo, nós ficamos com o meio de campo, querendo ou não, fragilizado na defesa e muito ofensivo, porque o Tite foi com o Bruno na reserva e preferiu um meio de campo com Casemiro, Paquetá e Neymar, ficando extremamente mais ofensivo do que defensivo. Então, acho que o Bruno Guimarães pode ser peça-chave nesse novo ciclo com o Fernando Diniz ou com quem vier aí para frente. Agora, talvez o jogador mais polêmico desta convocação, o volante /meia, não gosto de chamar de volante, para mim não é, Gerson. Quem inicia essa? Cara, eu vou iniciar, mas acho que você vai concordar comigo, acho que também é poupa-tempo, tá? O Gerson não dá para levar. Poupa-tempo negativo. Hoje é uma vergonha, pra mim é uma vergonha, tá? O Fernando Diniz levar o Gerson. É um absurdo, cara. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Não, eu não vejo um cenário onde é plausível você levar o Gerson hoje, cara. Não faz nenhum sentido, tá? E quando saiu a convocação, ele não tinha feito golaço contra o Corinthians. E mesmo com esse golaço, tá? É impossível você levar o Gerson hoje. Mas ainda não tinha jogado, né? Cara, mas é impossível, exatamente. E é impossível você levar qualquer jogador do Flamengo hoje pra qualquer seleção do mundo. O Flamengo hoje era uma bagunça. Não tem como você levar um jogador que joga numa bagunça, numa desorganização. É um completo absurdo você fazer isso, cara. Você tá tirando a vaga de outros jogadores pra levar um cara que não merece. O Gerson não merece hoje estar na seleção brasileira. É um absurdo. Ele pra mim é inacreditável. Acho que concordo plenamente com o que o Calma falou. Não dá pra levar o Gerson. Não faz o menor sentido. Não tem explicação. Assim... Se olhar aqui, por exemplo, um André, tem a explicação do porquê levar o André. O Gerson não tem. O Gerson não tem mais a idade para ser um novo ciclo, como é o caso do André. Mas também já não tem mais a idade para ser uma figurinha carimbada. Se ele seria uma figurinha carimbada, já era para ter sido, se tornado. Então, eu acho que o Gerson não tem como ir para a convocação. Se você quiser, eu consigo, assim, de cabeça, citar alguns nomes que poderiam ir no lugar dele. Nós já citamos o João Gomes, já citamos o Danilo, que são os jogadores mais jovens. O Andrei, quando foi com o Ramon e no torneio sub-20 ou sub-17, se não estou enganado, foi muito bem também, marcou gols, inclusive. É o capitão daquele ciclo mais novo. O Andrei é um grande nome. No Brasil, nós temos o Zé Rafael do Palmeiras, que para mim é seleção, é um grande jogador. Perfeito. O Lucas no Santos comendo a bola. Tem inúmeras opções para você levar para o meio de campo, e para mim não faz sentido o Diniz ter preferido o Gerson, que vivia um dos piores momentos da carreira. Sim, não foi em 2019, quando eu vi o melhor momento da carreira, e vai agora, que é uma bagunça. Então não faz sentido para mim, é inexplicável mesmo, de verdade. Eu não consigo um cenário onde o Diniz consiga explicar isso. Eu só vou fazer uma ponderação, mas só vou adiantar, não sou maluco, concordo 100% com vocês. Eu só vou ponderar, vou fazer um mini advogado do diabo. Queria fazer uma construção do Gerson, que assim, o Gerson ele chega para o Flamengo para fazer algo que ele não faz. Ele chega para ser o substituto do João Gomes, que era o jogador que dava sustentação para aquele quarteto mágico do Flamengo que ninguém marcava, e ele fazia isso sozinho. O João Gomes fazia isso sozinho. O Gerson nunca foi esse jogador no Flamengo de 2019. Era o William Arão, não era ele. Então, ele não consegue fazer essa posição, não consegue fazer essa função, e ele chega para fazer algo que ele não consegue. Então, eu acho que na posição de segundo volante, ele foi muito mal, também por não estar fazendo a função que hoje ele consegue fazer. E aí eu vou ponderar uma coisa, o time do Sampaoli era uma desorganização completa, que cada jogo era um esquema, mas ele teve alguns lapsos, alguns bons jogos em que o Sampaoli conseguiu montar uma escalação de um jeito que ele realmente prefere de futebol, o jeito que ele realmente gosta, e que, por exemplo, é com o Gerson adiantado, como ele jogava na França, no Olympique de Marseille, o Gerson aberto pela direita ou aberto pela esquerda, que eu acho que ele vai muito bem. Eu acho que o Gerson nessa posição ele tem muita qualidade, e, por exemplo, na final da Copa do Brasil, em que o Flamengo vai muito bem contra o São Paulo no jogo da volta, na ida ele joga no meio, é minado, não consegue atuar, na volta o Gerson joga aberto pela direita. Foi um fator de desequilíbrio, ele incomodou o Caio Paulista o jogo inteiro,
tanto que ele participa de muitos lances, perde um gol ali na pequena área, ele participa do lance do gol, ele dá o primeiro passe depois da finalização, que o Bruno Henrique faz o rebote. Então, só ponderando que eu acho que ele jogando nessa posição consegue ir muito bem. Agora, ele nem foi para essa posição para ser convocado pelo Diniz, né? Então, acho que aí que é uma incoerência maior ainda. Essa posição não existe com o Diniz. Não existe para ele não vai jogar nela. Então, na posição de segundo volante, que ele não, a única posição que ele não consegue jogar é essa, que ele não vai bem. Então, realmente, a convocação do Gerson não faz nenhum sentido. Na seleção brasileira, se ele atuando como um meia que tomba para o lado, digamos assim, primeiro que quem tomba para o lado no meio de campo brasileiro é o Neymar. Não dá. Já tem o Neymar. Por aí, né? Já começa por aí. Começa por aí. Quem faz essa função é simplesmente o maior artilheiro da história da seleção. Então não tem esse espaço para o Gerson. E se caso acontecesse alguma alteração no meio de campo e o Neymar não jogasse, se o Gerson tombar para a ponta esquerda, ele vai trombar no Vinícius Júnior. Se ele tomba para a direita, ele tromba no Rodrigo. Já tem gente ali. No Flamengo ele tem esse papel importante de pender para o lado direito, porque o Flamengo joga com 2 centroavantes muitas vezes em campo, mas o Gabigol, que é um centroavante, joga com ponta e entra na área, por isso abre esse espaço para o Gerson na ponta direita. O Rodrigo e o Vinícius Júnior não são os jogadores para fazer camisa 9 como o Gabriel faz no Flamengo. Então essa posição que ele se destaca no Flamengo não existe na seleção. Você não tem que chamar um jogador só por mérito. Você tem que chamar ele no que ele te agrega. Se ele pode ser só, tipo, eu ia falar que podia ser o Messi, mas se fosse o Messi, já dava um jeito do Messi entrar no time. Mas ele pode ser, tipo, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, digamos. Se essa posição não existe no teu esquema, de uma seleção que, em teoria, já é pronta, não tem por que você levar o Gerson hoje, entendeu? Então, para mim, essa posição, a única que ele se destaca não existe. Então, não tem como levar. Concordo plenamente. E aí temos o meio de campo Rafael Veiga. Já começar com o Theo já começou balançando, que já tá baqueando. Cara, eu fico muito no não dá para levar o Rafael Veiga. E, cara, é porque o momento dele é muito ruim, cara. O momento dele é muito fraco. Já deu para levar, mas hoje... Já deu para levar. No começo do ano passado, o Rafael Veiga estava voando. No início desse ano aqui, ele também estava muito bem. Ele teve momentos melhores com a camisa do Palmeiras, se não foi. E agora que ele não vive um momento tão bom, ele acabou indo. Isso que é para mim, muito questionável. Mesmo caso do Gerson. O Gerson, quando estava voando, não foi. E agora que tá no momento ruim, vai. O Rafael Veiga não que seja um momento ruim, porque a convocação ela foi feita acho que há 2 semanas atrás, não sei direito. 2 semanas atrás ele estava no momento médio, mas não era um momento bom. Não era o Rafael Veiga que a gente queria ver. Era outro Rafael Veiga que a gente queria ver na seleção. Por isso que hoje acho que não dá para levar. Acho que não tem espaço para ele hoje. Muito por conta da posição também. Tanto que quando ele vai, ele nem joga, ele nem entra. O Diniz nem usou. Ele foi nos jogos contra a Bolívia e Peru e nem entrou. Sequer foi cogitado. Então, tipo assim, não faz sentido você levar ele hoje. Acho que pelo momento... deveria explorar outro tipo de jogador, cara. Eu fico nessa dúvida, Cauã, porque, como você falou, a fase do Veiga é ruim. É uma fase ruim e, para mim, pela qualidade que ele apresenta hoje, não dá para levar. Mas eu acho que é uma posição que é carente na seleção. Acho que o Veiga ele entra numa posição entre o não dá para levar e o compõe elenco. Ele entra num não dá para levar, mas precisa levar, sacou? Porque eu não vejo um outro meia que consiga fazer esse papel. Acho que... Mas qual papel você diz? De um meio armador reserva para o Neymar. Mas esse que é o ponto. Eu vou ponderar um pouquinho sobre o Veiga, que eu gosto de falar muito, que assim, o Veiga, ele não é aquele meia camisa 10, é o armador. Tem que ser. Porque, não, ok, só que, por exemplo, o Abel, ele joga muito pelos lados, e o Rafael Veiga, ele pende muito por esses lados. Ele é um meio-campista muito efetivo, em que ele pisa na área, em que ele chega para finalizar, então ele tem essa participação, também dá assistência, mas ele não é esse meia, camisa número 10, que gira o campo, que pega essa bola, que dita o ritmo. Então eu acho que, assim, esse pensamento do Veiga ser esse camisa 10 e tudo mais, eu discordo dele, entendeu? Eu acho que o Veiga é um jogador muito bom, só que ele é um jogador que, assim, ele é um jogador funcional. É a função dele de ir lá, pegar essa bola e fazer esse gol, ficar na posição dele ali. Ele é muito versátil, ele consegue fazer isso muito bem, mas eu não vejo ele como sendo esse jogador de camisa 10, clássico, de criar tanta... Eu não acho que ele cria tantas jogadas, entendeu? Eu acho que nesse ponto, nessa posição, eu não sei se ele conseguiria desempenhar ela na seleção, entendeu? Então você vai acabar caindo na mesma sinuca de bico do Gerson. A posição que ele vai ver não existe na seleção. Não existe na seleção. Eu acho que é isso mesmo. Ele, assim como o Gerson, ele é convocado por um motivo e esse motivo não é utilizado na seleção porque não tem. Então, exato. O Gerson vai convocado porque ele ataca bem pela ponta direita, mas ele vai de segundo volante.
E o Veiga vai ser convocado porque ele se destaca pelas laterais ofensivas, mas ele na seleção ele vai atuar como meia centralizado apenas. Então eu acho que o motivo, se você tentar pensar, você entende, mas a hora que você põe na prática não faz o menor ele tá lá na seleção. Então, eu até peço a ajuda do Marcos, porque eu fico muito na dúvida se pela qualidade não dá para levar, mas pela carência fica no companheiro elenco, eu não consigo. Só pontuando. Realmente Eu difícil. vou acabar colocando não dá para levar. Eu vou acabar colocando lá. Só pontuando uma coisinha, eu acho que não custa nada tentar o Veiga como armador, tá? Eu acho que não vai dar certo, acho que não é a característica dele. É um jogador de não tem muitas assistências. Acho que armador do Palmeiras, até o Dudu arma mais o jogo do que ele. O Rodrigo na seleção foi bem quando teve que atuar nessa posição, tá? Então, a Copa entrou como meia, foi bem. Exato, acho que não custa tentar. O time levou ele assim. O Rodrigo foi pra Copa sendo esse jogador. Exato. Acho que daria pra tentar, daria pra arriscar, mas acho que não é muita dele ainda. Como vocês falaram, é uma posição que não vai existir. Mas se não levar o Veiga pra essa posição, vai levar quem? Paquetá. Então, é uma posição. O Paquetá tá naquele embrólio das polêmica, exato. Acho que até seria ele. Acho que, na verdade, o Veiga iria, quem não iria foi o Gerson, se o Paquetá fosse. Sim. Mas eu acho que a função é o Paquetá. Mas sem o Paquetá, quem te leva? Então, isso que é o duro. Por isso que compor elenco por Rafa Veiga não é ruim. Eu acho justo compor elenco, porque eu acho que quando a gente pensa no andar para levar, mas você acha que ele tem a mesma não tem como ele escalar. Mais próximo do Bremer e do Arana ou mais próximo do Gerson? É isso, o que eu ia dizer é o seguinte, o Gerson, apesar das ponderações que eu dei pro Gerson, a gente não vê argumentos para levar o Gerson. Não tem. Pro Veiga a gente vê argumentos. Sim, a gente consegue dar motivos. Não vejo argumentos para levar o Veiga. Não. O que a gente viu agora é que ele vai bem. A gente vê, eu não levaria, vocês também não. Eu acho que não dá para levar. Mas a gente viu alguns porquês. Né? Do Gerson a gente não conseguiu encontrar os porquês, entendeu? O porquê do Veiga acaba sendo a falta de outros porquês, né? É a carência da posição. Sim. Então nós vamos por aonde? Um foi no compor elenco e um foi não dá para levar, né? Eu não sei onde eu vou. Se você olha como é duro, olha como é complexo. Se você falar que vai compor o elenco, você vai deixar para mim decidir, que é quem tá mais na dúvida. Não, então, olha só como é complexo. Eu não acho que ele compõe o elenco. Eu não acho, porque eu não acho que ele deveria estar nesse elenco. Só que ao mesmo tempo... vai. Ok, vamos fazer. Vamos deixar ele lá. Porque, como eu falei, esse não dá para levar, pode ser muito pesado. Justo. É porque vai pra comprar o elenco, mas não dá pra levar, cara. Porque falta gente. Falta gente na seleção brasileira, tá? Falta gente, falta nome. Né? Temos o concurso da competição aí, né? Na verdade, cara, comenta, né? Deixa eu só... Há comentários da terceira aqui ou não? Deixa eu só voltar um pouquinho no Veiga, cara. Acho que o Joeliton iria no lugar do Gerson e o Lucas Paquetá no do Veiga. Você deitou agora, esqueci do Joeliton. Então não dá pra levar mesmo. Não dá pra levar mesmo. Agora eu Agora dá pra se comprovar que não dá pra levar. Tendo os dois nomes à disposição, o Veiga não tem vaga. Não dá, exato. A gente vai o Neymar, que pelo amor de Deus. Não vou nem comentar. Motivo 1 para levar o Neymar. É o Neymar. Acabou. Não precisa de mais nada. Artilheiro da história da seleção, não vou ficar falando sobre ele, não. Então, o Theo comentou sobre esse Rodrigo caindo pelo meio, fez essa posição, e o Rodrigo? O Rodrigo é peça-chave. Porque eu acho que ele ainda não tem o peso que o Neymar, que o Marquinhos tem para a seleção, mas ele é muito, muito versátil. Ele já atuou na ponta esquerda da seleção, não foi tão bem porque realmente não é a dele. Ele é melhor na ponta direita, mas ele pode atuar tanto como meio, como ele foi bem na Copa do Mundo nessa posição, como eu acho que o Rodrigo pode sim ser uma aposta. Ainda não foi testado nessa nova posição, mas no Real Madrid ele se destaca muito quando entra na área. Então acho que se tiver uma carência, se o Richarlison já viu que não dá, que o Gabriel Jesus não se firmar, eu acho que vale a aposta do Rodrigo como centroavante. Então acho que por essa versatilidade e pela pouquíssima idade que tem, vai ser um dos nomes, se não o nome dessa próxima geração atrás do Vini, como da seleção brasileira, provavelmente vai vestir a 10, né, após a saída do Neymar. Então acho que o Rodrigo é o peça-chave à frente dos outros dois peça-chaves. Perfeito. Acho que o Rodrigo tende a ser o substituto natural do Neymar. Não só em número de camisa, tá? Mas a gente pega o Neymar no início de carreira jogando de ponta esquerda, hoje já jogando pelo meio, caindo pelos lados. O Rodrigo tem essa mesma versatilidade, cara. Ele consegue jogar em qualquer posição do ataque. Claro que em algumas ele vai melhor do que a... De falso 9 também, tá? Já foi usado.
Cara, ele joga de tudo, cara. Ele joga do que precisar e joga bem. Diferente da nossa teoria de quem joga de tudo não joga bem de nada, né, Cauã? É o Rodrigo, é o ponto fora da curva. É o cara que joga de tudo e joga bem em tudo, né? Então, é muito difícil você ver um jogador assim, né? Você contar com um cara como esse. Muito por conta disso, ele é peça-chave, cara. Acho que é uma dor de cabeça pro técnico saber onde ele desempenha o melhor papel. Porque ele vai bem em qualquer posição que ele tá, ele vai desempenhando muito bem o Rodrigo. Muito bom jogador. Por isso que é peça-chave. Falta um pouco de cabeça para os treinadores da seleção de tentar, porque faz muito tempo, apesar do Rodrigo ser ponta direita, faz muito tempo que a gente não vê ele como ponta direita na seleção. Ele vem entrando muitas vezes como meia, sendo escalado na ponta esquerda para o Rafinha, já que na última vez a gente não tinha o Vini, né? Foi o Rodrigo ponta esquerda, acabou até marcando o gol e jogando muito bem, mas falta um pouco de cabeça de dar uma chance para ele na posição dele, para ele se firmar de vez, sabe? Porque na Copa do Mundo, sim, era para ele ter sido titular no lugar do Rafinha, não tem como. Né? Ele no banco, ou até mesmo o próprio Antony no banco, não tinha como pôr o Rafinha, mas eu acho que ele era para ele ter sido consolidado ali anteriormente, porque eu acho que a equipe chegou muito entrosada daquela forma e era difícil mudar. E até acho que esse foi um erro do Tite. Mas o primeiro jogo do Brasil já dava para ver que o Rafinha não tinha como. Desculpa, o primeiro jogo já dava pra ter noção de que o Rafinha... Então, mas é porque ele tinha pouca variação isso, entendeu? Eu acho que ele tinha que ter pouca variação com o Antony e o Rodrigo. Eu acho que era pra ele ter colocado o Rodrigo faz tempo, entendeu? Exato. É que o pré-copa do Rafinha é muito bom. Você tirar ele por causa de um jogo... É que Copa do Mundo é tiro curto, você tem que tirar por causa de um jogo sim. O Enzo Fernandes da Argentina não tinha nem jogado com a seleção, jogou campeão, batendo pênalti, tá? Caramba, lá, jogando bola pra caramba. Então acho que deveria ter sido sim. Essa é a minha argumentação sobre o Tite, inclusive, né? Até já cheguei a comentar sobre isso. É um ótimo técnico para preparar elenco, para formar um elenco, mas ali no tiro curto, para ele, a leitura dele de jogo, de campeonato, às vezes é muito falha. E acho que foi teimosia, Marcos. É teimosia. É uma boa definição. Ele escala os 11 dele e insistiu até o final que o dele ia dar certo sem... O jogo contra a Croácia, por exemplo, em que ele vai entrar com 2 meio-campistas, e é muito óbvio que a Croácia tem o maior poder no seu tripé. É só ele colocar mais um meio-campista para fazer para espelhar lá. A Croácia vai lá e coloca um quarto meio-campista, acaba com o Brasil no meio-campo, e ele não muda, demora muito para mudar. É algo que. Olha que ele muda o ponto, ele põe o Antony. O Antony jogou 20 minutos e acabou com o jogo. Pô. O Antony jogou muita bola. Ele morre abraçado com a ideia dele. Ele não abdica. Ele morre abraçado com a ideia dele, isso é lamentável. Muita teimosia, pô. E eu tenho até medo, já que a gente tá falando de seleção, mas vamos puxar um Flamengo aqui. Tenho medo dessa teimosia dele no Flamengo, viu? Porque se ele insistir, por exemplo, em manter um Gabigol no banco, pra ele perder esse elenco em questão de mês, é rapidinho. Ele perde o controle total. Também, de novo, vou só ponderar uma coisa, ainda acho que ele é o melhor técnico brasileiro, ainda. Não, aí também... Acho que o Diniz é mais técnico. Pode ser que tenha debate. Eu não vou desempatar. Eu vou deixar vocês aí. Desempatar. É uma ideia para um próximo tier list fazer isso. Acho o concurso dessa tier list não tem discussão, né? Marcelo Fernandes e fechou, né? Vamos fingir que o Theo não comentou isso e vamos perguntar se o próximo jogador é poupa-tempo? Vai estar. Tem que estar. Carimbada. E para mim, tá atrás do Neymar. Pra mim também. Pra mim é o segundo jogador mais importante da seleção. Mas então o Casemiro... Mas eu tenho medo, tá? Porque o Vini não corresponde, tá? A Copa do Mundo do Vini foi muito ruim. E pela seleção, o Rodrigo atualmente corresponde mais. Esse que é um fator, só complementando o que eu falei antes. O Tite chega pra Copa com o Vini Júnior reserva. Ele não foi titular antes da Copa. E aí, isso até foi um ponto que atrapalhou, porque o time não era aquele. E aí o Tite... nesse caso, ele não foi fiel a manter o time. Do lado direito, ele manteve o Rafinha. Do esquerdo, ele não foi fiel e manteve o Paquetá aberto. Recuou, colocou o Vini Júnior e o Vini Júnior foi mal. Então, ali os pontos de incongruência, né? Que acabaram. Mas, cara, ele não soube aproveitar o que era melhor pro jogador brasileiro na Europa na época. O jogador que tinha marcado gol na final da Champions. Ele não soube aproveitar. O Tite não soube aproveitar, Cauã. Acho que pós-Copa de 2006, que era o que tinha a melhor capacidade técnica... Você pegar 2010, 14, 18 e 22, o Tite não soube aproveitar a melhor seleção brasileira. Ele morreu abraçado com o Rafinha e começou a Copa com um Vinícius Júnior de reserva. Exato. Quanto tempo ele demorou? Eu acho que ele não começa com o Vinícius Júnior de reserva. Mas a partida inicial do Vinícius Júnior titular é a Copa do Mundo. No pré-Copa, o titular era o Neymar na ponta esquerda. Então, quanto tempo o Tite demorou para perceber que ele não podia deixar o melhor jogador brasileiro da atualidade no banco? Exato. Eu acho que
Eu acho que vídeo de Copa do Mundo 2022 dá pra gente fazer uma live de 24 horas falando. E é complicado, é que eu falei, ele foi muito bem para montar uma equipe, só que quando ele monta ela, ele deixa ela tão assim, redonda, potencializada de uma forma que ele não consegue mudar ela e precisa mudar, como vocês comentaram, em um tiro curto precisa. E aí, como ele vai montando uma seleção com o Paquetá aberto na esquerda, ele em determinado momento, ele não conseguiria colocar o Vinícius Júnior, só que aí na Copa ele coloca, e aí óbvio que dessa forma acelerada não dá certo. Tira contra a Croácia. Só para lembrar. Só para... Gabriel Jesus. Essa chave. Gosto muito do Gabriel Jesus. Vamos Acho que jogar pela seleção brasileira, ele teve seus altos e baixos, passou por uma... Copa do Mundo ela é muito importante para endeusar, digamos assim, um atleta, mas ela é muito importante também para acabar com o nome de alguns, né? O Thiago Silva, por exemplo, em 2014, quando foi para o pênalti contra o Chile, chorou por um momento de instabilidade emocional e ficou taxado de chorão por até 2022. E muita gente jura que ele jogou o jogo de 7-1. Gente, o Thiago Silva não jogou o 7-1. Esse jogo. Tá suspenso. Um dos fatores a gente ter tomado 7 é porque não era o Thiago Silva, o nosso zagueiro era o Dante. Exatamente, então, que conhece os alemães. Conhecia muito bem os alemães. Deixou até deixou eles à vontade. Exato. Então, eu acho que o Thiago Silva ficou taxado e eu acho que o Gabriel Jesus também. Em 2018, o Gabriel faz uma Copa do Mundo sem gols. Ele não marca na Copa do Mundo da Rússia e por isso foi tirado para nada pela população brasileira, que pede muitas vezes para ele nem sequer entrar, já pega no pé só de ver a cara dele na beira do campo. Então, acho que é um jogador que, para o brasileiro, ficou mal visto. Mas um treinador como o Diniz, ele não pode se apegar à opinião da torcida, pô. O Gabriel Jesus come a bola na Inglaterra, atua de ponta, atua de 9 e faz gol. Nessa última rodada de Champions League, se eu não me engano, ele marcou acho que 2, eu tenho certeza que ele marcou. Mas acho que marcou mais gols ainda, é um jogador excelente, se destacou muito no Manchester City com o Guardiola. E hoje a gente vive um grande problema. Hoje o principal problema da seleção é o camisa 9, que insistem no Richarlison. E tem que ser o Gabriel Jesus. Se você não quer levar um Marcos Leonardo, não quer levar um Endrick e não pode contar com o Vitor Roque, que hoje é machucado, o 9 titular é o Gabriel Jesus. Então, para mim, é peça-chave. E não é velho, hein? Muita gente acha que ele é velho, porque ele começou na seleção brasileira muito novo. Pô. Aquela Copa do Mundo de 18, ele era muito inexperiente. Ele não é o Neymar, que com 21 anos, ele já é o camisa 10 responsável por carregar o país nas costas. Numa Copa do Mundo. Então, mas ele é peça-chave para mim. E, cara, eu acho que o Gabriel Jesus ele desempenhou mal o papel na Copa de 2018 também, muito por conta do Tite, tá? Eu acho que o Gabriel Jesus ele joga fora do que da posição dele na Copa de 2018. É claro que eu não vou lembrar o decor da Copa. Mas o marcador, né? Foi bem mas o papel marcador. Cara, foi bem marcado. O que o Gabriel Jesus jogou na mão do Guardiola, o que ele jogou na mão do Tite, é diferente. É claro que você pegar o recorte da Copa do Mundo é muita crueldade com o cara, porque o Gabriel Jesus ele chega para 2018 sendo o maior artilheiro da era Tite, na frente até do Neymar, em gols na eliminatória. Então não é qualquer jogador não, cara. É porque ele não fez gol na Copa. Inclusive, cara, o Brasil, quando ele é assaltado pela Bélgica no pênalti, quem sofre o pênalti não marcado é o Gabriel Jesus, após dar uma caneta no Vertonghen e o pênalti feito pelo Kompany, que era companheiro dele na City, e que falou para ele que foi pênalti. Então, tipo assim, o lance da Copa é do Gabriel Jesus, que é o lance que não é pênalti não marcado pro Brasil, que a gente sabe que o Neymar faria o gol de pênalti, tá? Então, tipo assim, é muito disso, cara. O Gabriel Jesus é peça-chave, cara. Ele é crucial pra seleção, pra mim. Ele só não é figurinha. Fazer mais uma ponderação, Cauã. Você falou de Copa do Mundo aqui. O Gabriel Jesus, ele é tirado pra nada pelo mesmo motivo que o Richarlison tem a insistência no 9. Por causa de Copa. Porque o Richarlison o Gabriel Jesus ele não é convocado muitas vezes porque ele não fez gol na Copa. O Richarlison só é o nosso 9 porque ele marcou um gol de voleio na Copa. Porque se você olhar, até no jogo contra a Coreia, que o Brasil faz 5 gols, o Richarlison faz gol, mas ele vai muito mal na partida. Ele atrapalha o Brasil. Richarlison hoje que nem centroavante tá? Jogando tipo, o som virou centroavante. Pra mim era ponta de banco. E, cara, falando ainda do Jesus, cara, quando o Jesus se lesiona e sai do Arsenal, quem tem que jogar o Nketiah, você vê a diferença, cara. Você vê muita diferença. O Arsenal começa a decair. É simples, cara. É isso. Joga bem porque o time é bom, mas não tanto. Exato, cara. Quando você tem Pep Guardiola e Mikel Arteta te querendo, você não é qualquer jogador, não, cara. Você tá nas principais cabeças do futebol mundial. Você tá no Manchester City e no Arsenal, que na semana passada a gente colocou como favorito e segundo favorito pra ganhar a Champions League. Só nesses dois você joga. Então, pô, você tá de brincadeira falar com um cara desse, não é peça-chave, ou que ele é ruim porque ele não marcou gol numa Copa do Mundo, onde o treinador, infelizmente, colocou ele em um papel, tipo, teve gente chamando ele de volante, pô. Desculpa, cara, é o treinador, é o papel tático dele no jogo aquilo lá. Ele fez o que ele foi mandar ele fazer, não tem o que fazer. É isso. Essa chave, onde você põe ele, Calma?
Peça-chave, o Gabriel Jesus pra mim, peça-chave. Atrás do Rodrigo só pra mim. Tá? Não, pra mim ainda atrás dos dois ainda. Agora, outra talvez polêmica, outra vez não polêmica, é ele, então, Miranda, que você tava aguardando. Já apareceu aqui notificação aqui do advogado pedindo pra me segurar. Você tava esperando até, Miranda. Pode começar, então. O Richarlison, não dá pra levar, desculpa. Não dá. Não tem como. Assim, essa trinca que vem agora, já vou adiantar que é um absurdo essa trinca, tá aí na convocação. Se você parar pra pensar, se você pegasse todas as peças que a gente tem à disposição, hoje o Martinelli, acho que na época da convocação ainda estava machucado, né? Por isso que não deve ter chamado. Acho que já voltou, porque já fez gol no... Já fez gol, não. Fez gol, não foi dele contra o City agora? Foi, não foi? Pelo Arsenal? Última rodada? Foi dele, acho. Então, já é um jogador muito importante pelo Arsenal. É um ponta, já sairia no lugar do David Neres, por exemplo. E na sequência, Vitor Roque e Marcos Leonardo, mais jogadores que Matheus Cunha e Richarlison. Os dois à frente do Richarlison, por exemplo, na minha convocação. O Richarlison é um jogador, a seleção brasileira, se você parar para pensar, que o nosso quarteto ofensivo tem Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, é muita habilidade. Só que se você tem muita habilidade, muito drible, você tem muita movimentação. E o Richarlison fica parado dentro da área. Ele fica parado. Ele muitas vezes ele tromba com o Neymar. Você olha, tá um do lado do outro. Porque o Richarlison não se movimenta. É a principal diferença dele para um Gabriel Jesus, que é um jogador que se movimenta e se movimenta muito bem. Por isso que eu acho que para a seleção, não só pela qualidade, pela característica, o Gabriel Jesus potencializaria a seleção que o Richarlison, na minha visão, piora. Ele trava a seleção. O Brasil é um time que precisa se movimentar. E o Richarlison trava essa movimentação. Então, para mim, é um jogador que no seu clube não faz por merecer a convocação. Claro que também tem a mão do treinador que não escala ele na posição ideal. Mas ele está num clube que o centroavante titular era o Harry Kane, que é o maior ídolo da história do clube. Se não é o primeiro, porque é o Kane. Tá entre assim, um top 10 ídolos da história do Tottenham. Então não tem como você ter essa chance. Então, se você não tem a chance no seu clube, você também não tem a seleção. A seleção não é teste, a seleção é execução. Ele é um momento. Então, acho que a seleção você pode testar peças que já se destaquem no outro time. Por exemplo, você está no meio de campo acostumado a jogar a última Copa com Casemiro, Paquetá e Neymar. Você testar o Bruno Guimarães é uma coisa, porque ele é peça-chave no time dele, que é o Newcastle, que é um dos melhores times da Europa, um dos que joga o melhor futebol. O Richarlison não faz sentido você insistir nele. Nem o técnico do clube insiste nele no time, muitas vezes ele é reserva. Por que essa insistência do Brasil no Richarlison, para mim, não faz sentido. Ele não corresponde. E a pressão nele fica pior, porque não é porque está mais uma vez dentro de campo que agora vai. É mais uma partida que o Richarlison não marca. Mais uma partida, mais uma partida. Vai ficando um peso do tamanho do mundo nas costas do cara. Aí ele vai lá e vai fazer um gol contra a Venezuela, e na rodada contra o Uruguai ele vai ser titular. Aí ele atrapalha o Brasil contra o Uruguai, entendeu? Acho que o Richarlison, para mim, não dá para levar. Boa Venezuela, tá, Miranda? Tem grandes jogadores. Tomás Rincon. Boa seleção da Venezuela, hein? Isso que tu falou, cara. A seleção não é centro de reabilitação, não, cara. O Richarlison não tem que estar, não. Cara, né? Não tem que colocar jogador por dó, não tem que Vocês colocar... já querem fechar a trinca, não dá para levar? Já, sim, mas eu gostaria de falar, por isso que eu não ia colocar eles de primeiro. Lógico, mas estou dizendo, já adianta vocês... Por mim, sim. O Richarlison é o menos ali que não dá pra levar, muito por conta do que ele já fez, mas, enfim, hoje não dá pra levar, porque o momento dele no clube é ruim, o momento dele na seleção é ruim, não desempenhou um bom papel. Gol de vôlei contra a Sérvia. Desculpa, se esse é argumento para levar um jogador, é o que o Theo falou. A Copa do Mundo pro torcedor ela é muito elevada, cara. Se não fosse argumento, o Casemiro virava centroavante na Copa. Cara. Então eu concordo, vamos devagar aí. O Richarlison, para mim, hoje não deveria ser sido convocado, não. Não vejo por que de levar ele, cara. Vai colocar um peso nas costas dele para fazer o gol, que talvez ele nem mereça esse peso, cara. Né? O problema dele também é falar que ele é o novo da seleção. Bizarro, isso aí é inadmissível. Por que o cara vai falar isso, cara? O Gabriel Jesus, que foi artilheiro da seleção da era Tite por muito tempo, nunca falou nesse tom, nessa arrogância. Neymar com o Neymar não fala, eu sou camisa 10 da seleção. Exato, por que o cara fala isso nessa arrogância? Ele colocou um peso pra si que era desnecessário e não deu conta de levantar esse peso. A verdade é essa. O Richarlison é ruim falar, é ruim jogar, erra os gols. Ele não fala isso logo em seguida de ter feito o gol contra a Sérvia, tá? Ele fala isso no momento ruim já. Ele já estava mal. Ele está sendo criticado. Ele já estava com o peso da crítica nas costas. Ele triplica o peso nas costas dele ao falar isso. E depois disso ele não corresponde logo depois. Não corresponde. Aí vai aumentar mais. Aí gera aquela cena lamentável que a gente viu, porque como atleta, o Richarlison não pode jogar, mas como pessoa é difícil você ver. Porque é um cara que sai de campo chorando. O Brasil ganhou o jogo. E os nossos centroavantes é substituído chorando porque não conseguiu fazer.
Então, eu acho que é uma cena lamentável, um jogo que o Brasil goleou. O centroavante não conseguiu fazer gol. Quem que entrou no lugar dele? Acho que foi o... Teve alguém que entrou e fez gol, não teve? Cara, eu não lembro do jogo contra a Bolívia. O Neymar fez 2, né? O Neymar fez 2. O Rodrigo na ponta esquerda fez gol. Não é a dele, tava fora da posição dele, fez gol. Rafinha fez gol e o camisa 9 não fez. É assim, eu acho que ele colocou um peso desnecessário dele e só tá aumentando a crise. Então, para mim, hoje, até seria bom não ser convocado, dar uma pausa para ele, um respiro, uma convocação que o brasileiro não se lembre dele. Deixa ele tomar um ar, depois volta de novo e aí tenta. Aí, com um peso mais leve, tenta fazer esse golzinho para desencantar. É isso. Quem já quer começar a falar do Matheus Cunha, pra mim eu já começo também, que Pode mandar. Sim, não faz sentido. Eu não consigo. Cara, hoje o Matheus Cunha, pra mim, é a mesma situação do Gerson. Na verdade, mais inexplicável que o Gerson. O Matheus Cunha fez o quê nos últimos anos, cara? Nas últimas temporadas? Quem falou do Matheus Cunha? Tá? Ele é um coringa. Você não sabe onde ele joga. Ele foi convocado pra ser meia, pra ser atacante ou pra ser ponta? Cara, a verdade é que quem não acompanha futebol, a plena assim como a gente, não sabe se ele tava no Atlético de Madrid ou no Wolverhampton. Porque o cara não faz gol. É um atacante que não faz gol que tá na seleção. Quantos gols ele tem na última temporada? 1 ou 2. Não passa de 5. E ele é um atacante que tá vestindo a camisa da maior seleção mundial. O Marcos Leonardo não convocado, tá? Exato, cara. O que é isso, mano? Por que você tá levando o Matheus Cunha? Por que você tá deixando tanto nome bom aqui no Brasil e tá levando o Matheus Cunha? Não acho faz nenhum. Cunha, porque o Rock não foi, né? Eu acho que o Vitor Roque seria convocado. Tá, mas o Marcos é que, tipo assim, eu não consigo entender. Realmente, falando sério isso aqui. Ele, na convocação, o Diniz chama lá, fala atacantes Matheus Cunha. Mas na hora de pôr em campo, ele entra de ponta, ele entra de 9, ele entra de meia. Na última partida, ele ficou junto com o Rodrigo de meia. Contra que ele entrou. Ele atrapalha, ele se consegue enroscando muito perto um do outro. Eles fazem a mesma função muitas vezes. Eu acho que o Matheus Cunha, se ele é como 9, ele compete com o Marcos Leonardo, que é melhor que ele hoje. Vitor Roque, que tá machucado, mas é melhor que ele. O Tiquinho, que merece muito mais a convocação do que o Matheus Cunha. O Tiquinho que tem uma conversão de 93% das chances claras de gol. Nesse Campeonato Brasileiro ele teve 14 chances e fez 3. E até quando foi a ponta, fez um golaço contra o Goiás. Golaço, pô. O Tiquinho hoje não ter ido nenhuma vez para a seleção até agora, e o David Neres e o Matheus Cunha estarem é um absurdo. Você não precisa jogar, você não precisa pôr o Tiquinho em campo, você tem que levar, igual levou o Galhardo em 2021, você tem que levar o Tiquinho. O Tiquinho vai virar o Marinho, que teve o seu auge e não foi. Teve um momento, o Marinho teve um momento de Rei da América, pô, não foi. Eu acho que aí você pode bater na trave também daquilo que você falou. Mesmo o jogador não pode ir por merecimento. Às vezes, se você não vê o jogador... Não, mas o titular, não pode, tipo, o Gerson, ele não tem função. O camisa 9 tem função. Mas entendeu? Às vezes você não vê projeção. Você vê que esse jogador está numa fase que não é o nível do jogador para ser compatível a estar na seleção a longo prazo. Acho que esse pode ser o problema. E aí, por isso, falando da terceira opção do centroavante. Por isso que eu achei que o Marinho não foi. Exemplo, eu achei que o Marinho estava sendo hiperpotencializado no Santos, e aí na seleção eu acho que ele não teria ali um longo prazo que bastasse para ele ir, entendeu? Marcos, mas assim, cada convocação, quantos jogadores tem aqui? Mais de 20. Você põe 11 em campo, pode fazer 5 substituições. Pô, mas leva o cara. Ok. Nisso, por exemplo, dava na Copa, se eu não me engano, deu para levar 30. Não, levar o Marinho para a Copa. Mas eu tô dizendo sobre o número. Quando você tem um número extenso, acho que nesse caso você pode pensar, você levando para isso, ok, acho justo. Só que eu acho que a gente tem que, ao máximo, levar quem a gente imagina mesmo que vai jogar, né? Enfim, que vai desempenhar. Mas, por exemplo, já entrando de embalo, o Marcos Leonardo que você citou é um jogador que não é potencializado. Está no Santos não sendo... E ele consegue desempenhar muito bem. Quase que ali aos 5 barrancos, fazendo um gol. Nos últimos 13 jogos ele tem 11 gols, pô. O Richarlison não tem isso, se somar os últimos 2 anos. O Matheus Cunha não tem isso na Europa, tá? Só já não. O Marcos Leonardo tem 13. Não tem isso no Brasil, tá? Juntar tudo, acho que não tem. Não tem como. Não dá. O Matheus Cunha marcou 2 gols na temporada. Com a camisa do Crystal Palace. Não marcou nenhum. Ele marcou 2 gols nas últimas 2 rodadas, ele fez 3. Ele marcou 1 gol nessa temporada com a camisa do Wolverhampton. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que ele entra numa convocação tipo a do Malcolm. Que você olha e fala, meu Deus, por que ele tá aí? Como é que, por quê? Sabe, tipo, como esse nome surgiu? Colocaram sem achar que eu ia perceber. Eu nem lembrava que ele tava, sabe? Eu nem lembrava que ele existia. Ele brotou na seleção. Mano, era mais plausível. Ele destaca, ele vira, tipo, sei lá, o Ian Couto. Já vinha sendo falado em Twitter, nas redes sociais, do pessoal que entende. O Carlos Augusto, o Twitter tinha torcedor italiano pedindo para ele se naturalizar, pô. Se o Brasil não chama ele agora, eu tenho certeza que ele é para a seleção italiana.
O Matheus Cunha, ninguém fala. Pediu, mas Não ninguém se destaca. pediu. Ninguém entendeu também. Ninguém entendeu. Só o Diniz entendeu. Não, acho que nem o Diniz entendeu, tá? Não vai jogar. O Diniz não vai jogar. Se perguntar pro Diniz agora, por que ele pensa, ele trava. Falar por quê? Uma pergunta Diniz, de assim. por quê? Eu queria muito saber. Eu queria muito saber por que ele convocou o Matheus Cunha. Eu queria muito saber da onde ele teve essa ideia. Já teve passagem no ciclo anterior. Foi a única explicação. Porque é campeão olímpico, tá ligado? Mas é um argumento que não dá. Sinceramente. Não tem como, cara. Não faz nenhum sentido. Ele não dava pra levar de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. Pra mim faria mais sentido se levar o Pedro em uma fase do que o Matheus Cunha. Cara, pra mim o próprio Rony em uma fase faz mais sentido que o Matheus Cunha. Foi bem, né? Ó, a gente já falou quantos nomes pra vaga do Matheus Cunha? Marcos Leonardo, Chiquinho, Pedro em uma fase, Rony em uma fase. Gabigol em uma fase. Gabigol em uma fase, o Gabigol é um atleta que eu gosto, acho que não, ele vive sem dúvida o pior momento da carreira, mas é um jogador que eu gosto. Então eu levaria também. Tem muita opção e ele levou. Não tem explicação. Na Europa nós não podemos esquecer, tem o Arthur Cabral e tem o João Pedro, tá? Do Brighton. Tá bem também. Bom, João Pedro. Exatamente. Cara, ó, quantos nomes? Cara, a gente consegue falar mais de 10 nomes. 10 nomes pra levar na frente de um. E aí, dois que não tem explicação estão. O David Neres, amigão. Você me desculpa, mas é mais inexplicável que o Matheus Cunha. Eu não sei nem onde ele joga, cara. Cara, Benfica, pô. Ainda tá no Benfica? Eu achei que ele já tinha saído de lá. Não tem como levar o David Quando você falou, não sei nem onde ele joga, eu fiquei na dúvida até se era time ou posição. De tanto que eu não sei onde ele joga. Posição você queria ponta, mas... Porra, ele era craque. E a função que ele faz em campo? Tu consegue? Ele vai pra cima. No FIFA ele é ponta direita. No FIFA ele tem um potencial legal ainda, tá ligado? Não, acho que o Diniz estava jogando modo carreira e indicaram essa contratação pra ele. Acho que falou, vou levar ele agora pra seleção. Cara, e é como você falou, ninguém pede. Ninguém entende, ninguém faz o menor sentido. Não é que ninguém lembra. Ele não faz pra ser lembrado na Europa, pô. Ele não joga na Premier League, como o Danilo tem dificuldade de se destacar na Premier League. Ele tá no Campeonato Português, no Benfica. Ele tá no melhor time do campeonato, que tem 3 times fortes. 4, se botar o Braga. Exato. E ele não joga. E não é destaque. Não é destaque. Você sabe que o Di Maria tá no Benfica. O David Neres, você não lembra. O Di Maria com 35 anos, pô. Sim, cara, perfeito. Não, e não faz nenhum sentido. Esses 3 aí, pra mim, não dá pra levar. O único que eu consigo entender, talvez ali, muito subjetivamente, é o Veiga. O resto dos 4 ali, pra mim, cara, eu acho que o Richarlison, se você chega numa convocação, você tem o Gabriel Jesus disponível. Gabriel Jesus e Marcos Leonardo, digamos. E lesiona o Vitor Roque. Lesiona o Arthur Cabral. Todo mundo fora. O Richarlison vai pra compor elenco. Beleza. Bom, tá bom. Compra elenco bem. Tá legal. Mas assim, o Richarlison... Aí outra, nós estamos na primeira rodada, claro. Primeira rodada não. Segunda convocação do Diniz. Segunda fase de eliminatórias. O Brasil não é o time que vai pra Copa ainda, pô. Desses 20 nomes que nós falamos aqui, capaz de metade deles não estaria na Copa. Exato. Então, eu acho que é o momento do Brasil testar. É o Brasil da rodagem. É você testar o Marcos Leonardo para ele já ter a experiência de uma seleção. É você testar o Arthur Cabral. É você testar o João Pedro. Testar o Vitor Roque. E ir testando para os caras terem a rodagem. Terem a experiência. Porque se você põe o Marcos Leonardo para enfrentar um Uruguai e ele guarda um gol, você fala, opa, achamos uma peça. Aí na próxima convocação você não leva o Marcos Leonardo. Você leva o Vitor Roque. Aí vai lá o Vitor Roque, sei lá, contra o Peru já foi, mas contra o Equador, e não marca um gol, mas ele dá um drible e sofre um pênalti. O Brasil vence. Achamos outra peça. Quantas opções você tem? 4 partidas. Já foi para além da Copa do Mundo, já para 2 partidas, vai indo para as próximas 4. A gente já sabe que o Richarlison não deu certo. O Richarlison, o Matheus Cunha, o David Neres e o Matheus Cunha. E esse aqui é o melhor momento para testar, porque tá no começo. Melhor testar agora do que esperar para ver errado. E com todo respeito às seleções da América do Sul, se o Brasil quiser colocar o Sub-17, vai pra Copa. Porque são 7 vagas agora. 3 seleções ficam de fora. Então, tipo assim, cara, é muita vaga. E o Brasil certamente já tá na Copa. Então, dá pra você testar muito fácil. Muito fácil. Tem muitas opções. Muitos jogadores muito bons. E muita seleção ruim pra você testar. Por isso que eu acho que dá pra testar. Roto, assim, jogador pra caramba. Por isso que não faz nenhum sentido. Você tá com o Richarlison hoje, por exemplo. E não dá pra você testar o Matheus Cunha e testar o David Neres também. Acho assim, a gente tá falando aqui, deixar claro pro pessoal, a gente não convocaria o Richarlison. Eu não odeio a pessoa Richard. É porque a gente tá falando de David Neres, a gente falou de Richarlison de novo. Porque a situação do Richarlison é tão complicada que ela chama mais atenção
do que o Neymar estar mal no campeonato Mas árabe é o e que ser a você falou, é unanimidade. até bom pra ele, né? Você falou, você não odeia É ele, é bom até pra bom ele, pra pô. ele. Deixa ele dar uma descansar. Ele precisa de ajuda, cara. Ele precisa de ajuda. E o ser humano, o Richarlison é muito bom, a gente sabe, tá? A gente O ser humano, conhece, Richarlison, é muito na Copa bom. do Mundo, quando começou, eu já sabia que ele não era o 9 ideal. Mas a hora que ele fez o gol, o de voleio, eu não fiquei Todo mundo feliz só porque Pô, quem não se emociona vendo aquele vídeo da convocação dele é loucura. Sim. Todo mundo tem a vontade de estar naquele vídeo e dar um abraço nele, pô. Tava todo mundo torcendo por ele. E outra, o que eu mais quero nessa seleção é que no próximo jogo o Fernando Diniz coloque um trio de ataque com o Matheus Cunha, Richarlison e David Neres, o Brasil goleie e cale a minha boca. Perfeito, pra mim, Se eles perfeito. calarem a minha boca, o meu país, que é o país que eu torço, que eu amo assistir o jogo da seleção, venceu. Eu não tô nem aí se o jogador que eu falo bem tá jogando bem. Quero que o Brasil ganhe. Então nós não temos nada contra as pessoas dos atletas que nós colocamos aqui. Nós temos a convocação. Existem outros que merecem mais pelo momento e pela qualidade que apresentam, tá ligado? Sim. Vocês acham que tem alguma chance do Richarlison jogar como ponta, como ele vem jogando no Tottenham? Não. Na ponta Não, ele porque não tem espaço. Não tem espaço pra ele, cara. Não, porque pra mim, se tu leva o Richarlison pra ponta. Ele não consegue ser levado agora, né? Não, então, mas se tu coloca o Richarlison na ponta e deixa o Martinelli de fora, não. Porque a ponta é difícil. O Rafinha também tá fora da convocação. O Martinelli não foi, né? Mas o Martinelli pode não ter por lesão. Mas não. A Rafinha também. A Rafinha machucou também. Mas enfim, não dá pra contar de ponta, não. E outra, a gente acabou de falar, a característica dele como 9 é um 9 parado. Na ponta ele não vai conseguir fazer a bagunça que o Rodrigo faz, pô. Exato. Ou com o próprio Gabriel Jesus. A bagunça positiva, tá? Porque o ataque do Brasil é bom de bagunça. É de pra cima, de entortar todo mundo. Pô, um quarteto ofensivo com Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, amigão. É ultra ofensivo, pô. É pra dentro dos caras, pô. Pode vir a Argentina cotamento com o cotovelo na altura do meu pescoço. Tem que ir pra cima dos caras, pô. Sim. É isso. Então, fechamos assim o nosso ranqueamento, a nossa tier list. Vocês assinam? Ficou bom, né? Ficou bom. Acho que ficou justo. Quem ficou justo? Pô, gostei. Eu gostei, ficou bom. Então, ó, já sabem. Você que discordou, dá aquela printada, guarda. Se vocês quiserem xingar a gente. Agora, se der ruim, você printou, você vai apagar. Depois você vai olhar, você vai falar, nossa, eles estavam certos. Aí você vai apagar, fingir que nada aconteceu. Só não vem xingar a gente se o Richarlison fizer um gol no Venezuela, tá bom? Nós estamos torcendo por ele, tá? Só avisando. Lembrem então, que nós estamos torcendo pro mesmo time que vocês. É bom saber, né? O pessoal às vezes esquece disso. A gente quer que ele vá bem. A gente está torcendo e não temos nenhum problema de falar bem dele depois. Mas, sim. Então, sempre muito bom falar isso. Então, comente aqui o que você achou, a maior loucura que a gente fez, o que você concordou. Comente aqui ideias para novos ranqueamentos. Deixe seu like, esse projetinho legal que a gente está fazendo. Compartilha para um amigo esse vídeo legal aqui. Manda para 2, 3 amigos. Vai falar, ó, que legal, videozinho aqui, ranqueamento diferente, debatezinho, galerinha legal ali, pá. Mande para você que ainda não sabe quem que é o Ian Couto que está chegando agora, o Carlos Augusto também é interessante. Compartilha com seus amigos para eles estarem cientes de quem vão ser os novos jogadores da convocação do Brasil. É isso. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui, até o final. Vão ter mais muitos vídeos pela frente aqui, então continue aqui sempre acompanhando o YouTube, que vai estar sempre sendo municiado com vários vídeos, né, em diante. Então, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Valeu!